Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 17 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17, 18 e 19. Vamos ler? Diz assim: Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração da igreja nesse momento, que a gente seja edificado pela Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito em nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. É uma passagem intrigante essa, né? É difícil ler, entender o que Pedro está querendo dizer aqui, principalmente com o julgamento que começa na casa de Deus. Julgamento que começa na igreja. A gente vai tentar expor isso para vocês, mas antes é importante a gente voltar para lembrar algumas coisas que já foram pregadas aqui. É importante a gente ter em mente o verso anterior do que a gente leu agora. Porque o pois aqui, quando Pedro começa o verso 17 dizendo, pois chegou a hora, isso significa que tem uma ligação com o texto anterior. Entende? O que ele disse no verso 16, principalmente no 16, ele disse assim, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aí ele começa, pois. Então ele está falando de um sofrimento que vem sobre os cristãos. É importante a gente ter isso em mente para a gente descobrir o que é esse julgamento que começa na casa de Deus. Então, é o sofrimento do cristão aqui no verso 16. Olha o verso 12 agora, olha para a sua Bíblia. Ele diz assim no verso 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia do que é isso aqui. Quando ele começa o verso 17 dizendo, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A gente já tem uma ideia. Parece que esse julgamento que vem e começa pela casa de Deus, não é aquele julgamento que condena a pessoa ao inferno. Mas a gente pode pensar nesse julgamento como esse fogo ardente entre nós. Na verdade, entre aquela igreja na época de Pedro, né? Porque a gente não tem passado o que eles passaram. É óbvio que a gente tem os nossos sofrimentos. É óbvio que, como cristão, uma das marcas de um cristão verdadeiro é o sofrimento que ele passa. Isso é óbvio. Mas essa igreja aqui estava começando a passar por perseguições. Coisas que talvez a gente não vá passar. Talvez. Pelo período que a gente está vivendo, hoje eu falo talvez. Se fosse alguns anos atrás, eu diria que a gente não passaria. Mas parece que a coisa está realmente estreitando contra a igreja, na nossa era. O mundo realmente tem vindo contra a igreja de uma forma muito violenta, para ganhar a nossa mente, e quando não ganha a nossa mente, querem ganhar o nosso corpo, através do martírio, não é isso? Dos insultos e de tudo mais.
Então, parece que quando Pedro fala que o julgamento começa pela casa de Deus, ele está falando desse fogo provador que vem e purifica a igreja. É o sofrimento que o cristão passa, é toda a tribulação que vem na vida do crente. Aí Pedro está dizendo, chegou a hora de começar esse julgamento, e vem pela casa de Deus, vem pela igreja, toda a tribulação está começando por nós. Existe um texto aqui, alguns estudiosos querem nos levar para lá, e a gente vai ler esse texto, eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês dentro desse texto. É um texto muito forte, é no Antigo Testamento, está lá em Ezequiel 9, no versículo 7, é um texto poderoso, é um texto forte de juízo contra Israel. Então vai aparecer aqui na frente, Ezequiel 9, 6. Ezequiel 9, versículo 6. Olha o texto como é forte. Vamos ler do verso 3. Vamos ler do verso 3. Isso foi uma visão que Ezequiel teve, tá, gente? Foi uma visão que ele teve. E ele começa a mostrar aquilo que ele viu. Aí no verso 3 ele diz assim: e a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém. Vou parar aqui, olha para mim. O que ele viu era um homem vestido de linho, com algo a registrar. Isso foi uma visão que ele teve. Esse homem vestido de linho é algo sobrenatural, é uma visão. Foi dada uma ordem para ele percorrer por Israel. Para fazer o quê? Olha o que interessante. Ele não está falando da Babilônia, ele está falando de Israel. Olha o que diz, verso 4. Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças e mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Essa visão de Ezequiel é algo forte. Então alguns teólogos querem tirar esse texto de Pedro aqui, ou na verdade pensar nesse texto de Pedro, como se Pedro estivesse narrando tudo o que estava acontecendo ali em Ezequiel. O que eu penso é o seguinte: Pedro pegou apenas o conceito de comecem pelo templo, o contexto era outro. Por que eu penso assim? A nação de Israel estava fazendo práticas repugnantes. Deus começa a mostrar a Ezequiel cada prática, né? Se você for ler esse texto do capítulo 9, ele diz assim para Ezequiel: olha e veja, olha que prática repugnante. Deus leva Ezequiel e ele vê a prática repugnante. Aí Deus fala para Ezequiel: agora eu vou te mostrar algo mais repugnante ainda em Israel. Aí Deus vai em visão, leva Ezequiel e ele vê algo mais repugnante. Daqui a pouco tem uma hora que ele mostra as mulheres de Israel chorando para o Deus Tamos, entende? Para o ídolo, chorando por ele. Aí vou te mostrar outra prática repugnante. Deus começa a mostrar como Israel estava desviada e afastada. Mostra toda a violência que Israel cometia na terra também. Até que veio o julgamento do Senhor sobre Israel. Não sobre o mundo, foi um julgamento sobre Israel. E começou por onde? Pelo meu santuário. Não pensa que no santuário eles estavam adorando a Deus. O povo era idólatra, entende? E começou pelas autoridades ali do santuário. Quem foi poupado naquele contexto? Interessante isso. Quem gemia e chorava por causa do pecado de Israel. É uma das marcas dos verdadeiros, entende?
ele vê aquilo que é repugnante e ele chora, ele lamenta, ele não compartilha daquilo que é repugnante, ele intercede, ele clama. Há uma ferida no coração dele por causa da perdição do povo de Deus. Há uma intercessão. Nesses não foi permitido tocar. Então esse é o contexto de Ezequiel. Porque eu acho que Pedro aqui, ele não está pensando em Ezequiel no todo, só no conceito de começar pela casa do Senhor. Porque Pedro não está falando do pecado da igreja aqui na epístola. A gente já estudou essa epístola quase toda. Ele não está falando do pecado da igreja, ele está falando do sofrimento da igreja. Não é isso? Ele está falando da perseguição que a igreja sofre. Pedro não está denunciando coisas repugnantes que a igreja faz. É importante a gente detectar isso. Ele só pega o conceito do julgamento começando pelo santuário. Ele pega esse conceito e diz, o julgamento vai começar pela igreja. Então, analisando a epístola de Pedro, é importante quando você for estudar as escrituras, você pegar isso, tentar entender o texto como um todo. Não pegar uma parte isolada no texto. Você olhar o texto, meditar no texto no todo, entende? E é interessante, porque Pedro não está denunciando o pecado da igreja. O tempo todo ele está falando do fogo ardente que há no meio deles, entre os irmãos. Depois ele vai falar para que eles venham se regozijar por sofrer por Cristo. Olha só, isso não é pecaminoso, eles estão sofrendo pelo nome do Senhor, mas está doendo. É como se fosse a mão poderosa de Deus pesando sobre a igreja, mas não castigando-a. Não é um julgamento que está enviando eles para o inferno, mas são as tribulações que estão perturbando a igreja. Esse é o fogo ardente em Pedro. Esse é o julgamento que começa pela casa de Deus. É interessante que a gente vai tendo mais informações. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui. É importante a gente entender algo interessante. Que ele diz assim no verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Olha que interessante. Casa de Gabriel, do anjo Gabriel. Casa do arcanjo Miguel. Olha como Pedro trata a igreja. Casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. E se você perguntar, o que é a casa de Deus para Pedro, para o próprio texto, ele vai responder. A gente continua lendo, olha o que ele diz. Começar pela casa de Deus. Olha agora, hein? E se começa primeiro conosco, entenderam isso? Quem é a casa de Deus para Pedro? O conosco, entre aspas. Pedro está incluído nisso, ou seja, a casa de Deus somos nós. Tanto não é um julgamento para condenação ao inferno, que Pedro também se coloca dentro. Se começa conosco, Pedro está dentro. Estão entendendo isso? A casa de Deus. Lá em 1 Timóteo 3 tem uma informação muito valiosa. Chega uma hora que Paulo chega para Timóteo assim, eu escrevo para você por causa disso, para que vocês saibam como se comportar na igreja de Deus, que é a casa do Deus vivo. É a morada de Deus. A igreja é a casa dele, é o lar de Deus. Ele habita na igreja. É por isso que Pedro usa esse termo, conosco. Começa pela casa de Deus, a casa de Deus somos nós, eu estou dentro dela também. E esse julgamento está começando aqui, conosco, por nós. Então ele continua, ele diz assim, e se começa primeiro conosco, olha a pergunta que ele vai fazer, gente. É outra coisa intrigante aqui nesse texto. Olha a pergunta que ele faz. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Entenderam? Para e pensa. Algumas semanas atrás eu preguei o porquê a igreja sofre. Falei do sofrimento da igreja. Faz sentido esse sofrimento? Faz sentido. As pregações estão todas no YouTube. Mostrei o porquê faz sentido. Falei do touro que está programado para perseguir só gente boa. Entende? Se você quer saber mais sobre o touro programador, que é programado para perseguir gente boa, depois você assiste a pregação.
que está lá. Entende? O sofrimento da igreja. Ele está falando sobre isso aqui. Agora ele faz essa pergunta. Se a igreja, que é a casa do Deus vivo, olha só, está passando por tudo isso, se a igreja, que é a casa do Deus vivo, a qual ele ama, está passando por tribulação, está passando pelo fogo ardente, está passando por choro, está passando por todos esses perigos, se a igreja está passando por tudo isso, qual será o fim dos ímpios? Intrigante, não é? Intrigante. Se aos nossos olhos parece que a igreja não é poupada do sofrimento, quanto mais os ímpios. É por isso que quando eu medito nisso aqui, eu posso dizer para vocês que é um perigo ser cristão. Sabia disso? Se você está aqui e é cristão, você está correndo um grande perigo. Porque uma das marcas do cristão verdadeiro é que ele vai sofrer. Eu não estou dizendo que você não vai ser feliz, que você não vai ter alegria, não é isso. Estou dizendo que você vai sofrer. Não tem como a ovelha não sofrer no meio de lobos, você vai sofrer. É por isso que Pedro fala, não se surpreendam com esse fogo ardente, não se surpreendam. É perigoso ser cristão. Mas agora, é terrivelmente perigoso ser ímpio. Escute bem, aqui a gente passa pela fúria dos nossos inimigos espirituais, pela fúria dos homens, desse sistema mundano. Isso já dói. Mas no final das contas, os ímpios vão encarar a ira do Deus Santo. Você quer algo mais perigoso do que isso? Eu não quero ser crente porque dói muito. Eu não quero ser crente porque o pastor pregou que é perigoso. Ser crente é perigoso, mas ser ímpio é perigosíssimo. Está enrascado. A vida pode acabar daqui a 5 minutos. E agora? Se a vida do crente acaba em 5 minutos, irmãos, amém. E o ímpio? Entende? E o ímpio? É por isso que Pedro está falando isso aqui para eles. Vocês estão sofrendo de tudo quanto é tipo, mas e qual será o destino dos ímpios? Às vezes eu sei que tem algumas pessoas que passam pela crise do Asaf. Eu não vou ler o texto do Asaf, não. É Salmo 73. Acabam tendo momentos de crises. Assim, eu sou cristão há tanto tempo, né? Alguns chegam a dizer, eu oferto, eu dizimo, e só vivo passando dificuldade. Eu oro e só tem dificuldade na minha vida. Agora o ímpio lá tem tudo. Vive fazendo festa, não falta nada para ele. Ninguém lá ficou doente, nem corona pegam. E começam. Quando esses pensamentos vierem à sua mente, lembrem-se da pergunta de Pedro. Não se esqueçam da pergunta de Pedro. A pergunta de Pedro é, e o que será deles? Não importa o hoje, se estão festejando, se estão saudáveis. O que importa é a pergunta do apóstolo. Se a igreja passa por todo o sofrimento, por esse julgamento de Deus, esse julgamento que começa pela igreja, e vocês já sabem o que é o sofrimento, é a tribulação, é a dor. Esse julgamento é a comprovação de que a fé da igreja é genuína. É um julgamento que começa pela igreja para comprovar que a fé dos irmãos é genuína e verdadeira, e que vai resultar em glória e honra no último dia. É para isso que vem esse julgamento, essa dor. Agora, com o ímpio não é assim. É outra história. Aí ele vem com outro texto intrigante. Olha o verso 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Se você estivesse em casa lendo esse texto, o que você pensaria? Se você pegasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia e botasse o dedo aqui, ó, pum, e lesse isso. Se ao justo é difícil ser salvo,
que será do ímpio e pecador? O que você pensaria? O que você pensaria? É difícil ser salvo. Talvez seja isso, não é? Ou é difícil até mesmo Deus salvar o justo, quanto mais o ímpio. Alguns até mesmo entenderiam assim: se Deus salva o justo assim, o ímpio então já era. Isso aqui Pedro tira lá de Provérbios. Vamos ler, eu não vou citar de cabeça não, primeiro que eu esqueci. É exatamente isso aqui, mas lendo Provérbios a gente vai entender melhor. Olha só, Provérbios 11, 31, depois de Salmos. Vai aparecer aqui na frente, Provérbios 11, 31. Vai ficar mais claro o que Pedro está querendo dizer. É essa passagem que ele cita, hein, gente? Exatamente essa. Diz assim, Provérbios 11, 31. Está aparecendo aqui na frente, Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, se o justo recebe todo esse sofrimento aqui na terra, toda essa dificuldade aqui na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O texto de Pedro, voltando lá para Pedro, fica mais ou menos assim: se o justo, para chegar na salvação, ele já é salvo, mas para chegar lá, ele precisa passar por diversas tribulações, diversas dificuldades, diversas dores. O que será do ímpio e do pecador? Ele só está reforçando o que ele falou antes. Vocês lembram de Paulo, lá no livro de Atos? Se eu não me engano é Atos 14, 28, que ele diz assim: importa que passemos por diversas tribulações para chegar no reino dos céus. Ele já era salvo. O cristão, ele é salvo pela graça. É graça de Deus. Agora, a fornalha ardente que é essa terra, as provações que a gente passa aqui, o próprio processo de santificação pode ser muito dolorido para um cristão. Entende? Pode ser muito dolorido para o cristão. Todo esse processo agora, para ressaltar que a sua fé é de fato genuína, dói. Paulo foi salvo no caminho de Damasco. Depois de um tempo, estava ele sendo apedrejado, quase até a morte, já era salvo, mas estava passando por tribulações até chegar o dia da salvação. E quando eu falo o dia da salvação, é o dia do encontro com o Senhor. Mas salvo ele já era. Pedro não está querendo dizer que difícil é Deus salvar. Eu quero lembrar para vocês lá a passagem do jovem rico, não é? Que foi embora, se entristeceu com Jesus, porque Jesus, pediu para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres. Ele foi embora, e ele falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Vocês lembram disso? Então, um dos discípulos disse assim: então é impossível o homem ser salvo. Qual foi a resposta de Jesus? É impossível. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro não está dizendo que isso aqui é difícil para Deus. Ele está dizendo que o justo passa por dificuldades. Então, se nem o justo é poupado, quanto mais o ímpio. E aqui, gente, não dá para esconder e encobertar. O fim do ímpio será triste. O fim daquele que não tem Cristo será triste. É por isso que a gente prega, as pessoas se arrependam dos seus pecados. João Batista pregava isso. Jesus pregava isso: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, volte-se para Deus, venha a Cristo. Tenha Cristo como precioso.
Ele não vai banalizar o sangue dele. Deus deu aquilo de mais precioso que ele tinha. Então venha a Cristo, se arrependa, creia em Cristo. Você vai passar por muitas tribulações porque crê. Mas o que será do ímpio? Essa é a grande pergunta do texto. Aí aqui a gente entra em outra parte do texto, que é o verso 19, onde o nosso apóstolo diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem, olha só como o contexto é sofrimento. Esse é o julgamento, esse é o fogo ardente. Mais uma vez, Pedro está falando de sofrimento. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você sabe o que tem de interessante nessa passagem aqui? Que só lendo assim a gente não vai perceber? A gente vai precisar de gente gabaritada para explicar. É justamente o termo que ele usa aqui. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar. Na minha Bíblia eu circulei essa palavra. Confiar. No grego, ela tem a intenção, na verdade ela significa encomendar. Encomendar. Ou entregar. E aqui já começa algo ligar também na nossa mente. Por quê? Essa foi a mesma palavra que Jesus usou na cruz, quando estava morrendo. O que ele disse? Pai, a ti encomendo o meu espírito. Vocês sabiam que foi essa palavra? Nas nossas traduções está: a ti entrego, não é? O meu espírito. A ideia é uma encomenda. Você pega uma encomenda, está embrulhadinha, é aquilo que você tem de mais precioso, você não vai dar a qualquer um, você não vai dar ao diabo, você não é doido, não é? Você não vai dar aos cães, a sua alma é o bem mais precioso que você tem aqui, é uma encomenda, você embrulha, foi o que Jesus fez na cruz, ele embrulhou o que ele tinha, estava bem arrumadinho, ele disse: Pai, a ti eu encomendo o meu espírito. É bonito isso, não é? No momento da morte, ele diz: o meu espírito é teu. E os estudiosos pesquisando, eles chegaram a uma outra coisa muito bonita, que essa era a oração dos judeus fiéis no Antigo Testamento. E eles faziam essa oração antes de dormir. Interessante. Antes de dormir, eles oravam assim: Deus, a ti encomendo o meu espírito. É um momento, antes de dormir, é quando você vai encarar as sombras, é ou não é? Sim ou não? Você não sabia disso, né? Você fecha os seus olhos, o que você tem? Trevas. Então você apaga. O que será de você dormindo? É por isso que os judeus antigos, os judeus fiéis, eles oravam antes de dormir: eu encomendo o meu espírito a ti. E então eles apagavam. Estava com Deus, estava encomendado. Alguns pensam que essa oração foi estreada por Jesus na cruz. Óbvio que não. Você sabe quem estreou essa oração? Foi o salmista do Salmo 31. Jesus orou um salmo na cruz. O Salmo 31, no verso 5, diz exatamente isso: a ti entrego o meu espírito. Jesus, como tinha os salmos de cor, na cruz ele tomou posse da oração de um salmista. O mal de crente é esse: o mal de crente é que eles acham que se repete a oração não conta, não é? Não, a oração tem que vir só de mim. É por isso que às vezes fala cada besteira, não é? Eu não vou orar a oração de Davi, a oração de Davi é de Davi, a minha oração é a minha oração. Espera aí, irmão, Jesus orou a oração dele. Os salmos são orações. Às vezes aquilo que você não sabe colocar em palavras, Davi colocou nos salmos.
Ele facilitou para você. Entende? Então você lê o salmo, você tem um salmo de cor, e você diz, lembrei, é isso que eu preciso, eu vou orar o salmo. Entende? É igual o salmo que a gente abriu o culto hoje, o Salmo 13. Até quando é um salmo de lamento? Você está numa época da tua vida de lamento. Aí não tem palavras. No momento do lamento faltam as palavras. Você diz, eu não estou conseguindo orar porque eu não tenho palavras. Você não tem palavras, mas a pergunta que eu faço, você tem salmos? Eu sei que você não tem palavras, mas você tem salmos? Tenho. Usa o Salmo 13. Até quando, ó Deus, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Lamente com o salmista. Depois você confere, o Salmo 31 é exatamente a oração de Jesus na cruz. Só que ele usou isso antes de Jesus. E depois do Salmo 31, os judeus começavam a orar isso antes de dormir. Porque é a hora que como se você estivesse morrendo todo dia. Parece que o sono é isso. É a morte de cada dia. Ou, na verdade, é um teste. Entende? Você já parou para pensar que às vezes você fica apagado 8 horas direto? Já parou para pensar? O dia tem 24 horas. Você fica 6, 7, 8 horas apagado. Então é por isso que eles entregavam o espírito antes de fechar os olhos. Está com Deus. Aí Pedro usa esse termo aqui, no verso 19. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar ou encomendar a sua vida, olha agora, ao seu fiel Criador. Não é a qualquer um, gente. Isso aqui é uma outra coisa bonita no texto. O Criador, que é fiel, aceita a minha pobre vida como uma encomenda. Entende? O meu Criador, o que formou a minha vida, recebe o meu espírito. Então, essa oração não é só para você fazer quando estiver morrendo. Você pode fazer essa oração hoje. A ti eu encomendo o meu espírito. Que é o que Pedro está dizendo. Vocês devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. E por que ele usa a palavra Criador aqui, e não assim, ao seu fiel Deus, ao seu fiel Senhor? Por que ele usa a palavra Criador? Pedro tem uma intenção aqui. Grava isso, as frases têm sentido. Não despreze uma frase. Não leia como apenas uma frase. Não leia, tem um sentido. Se a palavra tem, imagine a frase. Se a palavra tem a frase, imagine o contexto inteiro. Então, é por isso que você tem que ler de forma pausada, lenta. Tem um propósito. Ele diz para você encomendar a sua alma ao seu fiel Criador. Ele usa a palavra Criador para você lembrar que Ele foi poderoso o suficiente para criar esse mundo, e inclusive você. Ele é poderoso por ser criador, e Ele é criador por ser poderoso. Se Ele é poderoso para tudo isso, é óbvio que Ele é poderoso para guardar a sua vida em meio ao sofrimento. Vocês entenderam porque Ele quer que você pense em criador? Entende? Você lembrar, não é a qualquer um que eu estou dando a minha vida. Não é qualquer um protetor, é simplesmente o Criador de tudo. É chamado de Pai dos Espíritos, Criador de todos os Espíritos, Criador dos querubins, dos serafins, dos anjos, de todos os seres celestiais, Criador desse universo que parece que não tem fim, mas eu sei que tem. Criador do planeta Terra, que parece que é grande, mas é como uma areia do mar comparado ao universo, que é pequeno comparado à glória. Agora você começa a pensar quem Ele é. Quem Ele é? Alguns sugerem Ele é criador do tempo e é criador do espaço. E eu penso, como Ele pode viver fora do tempo e fora do espaço se a minha cabecinha só cabe nisso aqui? Eu fico pensando, ele é realmente assombroso.
Porque ele não precisa nem do tempo para existir, ele não precisa nem do espaço. É o espaço e o tempo que precisam dele para estar. Porque Paulo diz que nele nos movemos, e tudo existe nele, não fora dele. Então alguns pensam que o universo está aqui e Deus está aqui, entende? Mas na teologia é o contrário, Deus está aqui, o universo está dentro de Deus e fora de Deus não tem nada. E como explica isso? Não explica. Ele é muito grande para explicar, ele é muito maravilhoso para explicar. Esse verbo, esse logos, essa coisa maravilhosa, gigantesca, não dá para explicar. Entende? Mas é isso que Pedro quer. Ele quer trazer para a nossa mente que ele é o Criador de tudo. E é ele que eu tenho que encomendar a minha pobre alma. Eu estou seguro. Você está seguro. Porque você não encomendou a sua alma a um bicheiro. Você encomendou ao Criador. Aquele que falou e a luz veio. Pense nisso. E outra coisa que é importante. O Criador não é ruim. Ele não é desleal. Pedro diz que ele é fiel. Entende? Gente, eu sou uma poeira. E ele é fiel naquilo que ele fala até mesmo a mim. Ele vai cumprir o que ele falou. Mesmo a gente sendo poeira, ele é fiel. Se ele está dizendo, encomende a sua alma a mim, porque eu vou cuidar dela, ele vai cuidar. Se ele disse que te ama, é porque ele te ama. Se ele disse que se importa, é porque ele se importa. Se ele disse que a igreja, ele disse no Antigo Testamento de Israel, mas a gente traduz para a igreja, é a menina dos olhos dele, é porque é. A menina dos olhos, se você toca, já sente. Encomenda o teu espírito a ele como uma embalagem, bota numa embalagem e entrega, isso aqui é tudo que eu tenho, não é grande coisa, mas é a minha vida. Cuida dela para mim. E ele termina dizendo ao seu fiel pregador, ou seja, confie a sua vida ao seu fiel Criador. E também a prática do bem. Vocês devem confiar a sua vida e devem praticar o bem. Alguns entendem também aqui a confiar a vida a Deus praticando o bem. Mas alguns separam, não, você entrega o seu espírito em oração, a um ato de confiança, e você pratica o bem, em meio ao sofrimento. É algo que eu já preguei para vocês aqui várias vezes. É algo que eu também penso dia após dia. Eu sou uma pessoa boa. Uma pessoa chegou até mim e disse assim, os cristãos apedrejam gays, apedrejam pessoas de outra religião. Eu disse, o quê? Os cristãos fazem o quê? Eu disse, cadê? Onde estão apedrejando, que eu não estou vendo? Ah, porque uma vez, eu falei, não vai dizer que porque um maluco fez isso, que os cristãos fazem isso. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Se alguma igreja ou algum cristão fizer uma maluquice dessa, apedrejar centro de macumba, eu não preciso apedrejar nada. Isso é coisa de doido. Maltratar gay, maltratar mulher, em nome do cristianismo, isso não existe. Se um dia você vir alguém fazendo isso, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte, para vocês saberem o que é ser cristão, vá à Bíblia e não à prática daquela pessoa. E não à prática daquela pessoa. Quando você vê um muçulmano matando um gay, ele faz exatamente aquilo que a lei dele manda ele fazer. Entende? Então, para ele é correto aquilo. Se você vê um muçulmano dando uma surra na esposa dele, no quintal de casa,
saiba que a lei dele manda ele fazer aquilo. Entende? Se você vê muçulmano degolando cristão, é porque a lei dele manda ele fazer aquilo. Se você vir um cristão apedrejando um gay, uma mulher, ele faz isso porque é doido. Porque o cristianismo, as escrituras, insistem o tempo inteiro, façam o bem. Façam o bem. O próprio Jesus, quando foi pego, e Pedro puxou a espada para degolar aquele homem, e ele acertou a orelha daquele homem, Jesus colocou a orelha do homem no lugar e disse: Pedro, se eu precisasse de ajuda, viria um exército dos céus aqui para fazer isso. Não faça. Não é assim. Vocês não viram os apóstolos reagindo à espada ao Império Romano. O que vocês viram, eles sendo martirizados, morrendo, não fazendo mal. Não fazendo mal. Eles denunciavam o pecado, mas vocês não viam eles matando ninguém. Isso não faz parte da lei de Cristo. Então, se você olhar, ver, ouvir por aí que um cristão fez isso em nome do cristianismo, ele é doido. Ele não é crente. Ele é doido. Porque a gente precisa praticar o bem. É isso que a Bíblia manda. É isso que a Bíblia manda. Então eu preciso pensar todo dia, eu estou mais bondoso, eu estou mais caridoso. O meu olhar é um olhar de bondade. Você é bondoso. Escuta, isso aqui não é uma coisa boba não, hein? Vários textos da Bíblia vêm dizendo isso. Pratiquem o bem, não paguem o mal com o mal, não se vinguem. Barnabé era um homem bom. Vocês sabiam disso? Não é uma página só não. Então não faz sentido ser cristão e ser ruim. Ser cristão e ser mal. Ser cristão e ser rancoroso. Às vezes é bobeira, mas através de uma bobeira já vira um rancor para a semana inteira. Pensa nisso, eu estou sendo melhor, mais bondoso, mais caridoso, mais benevolente como o meu Senhor, mais compassivo, mais tardio em irar-se. Não é só confiar o Espírito ao Criador, é praticar o bem também. Então seja bondoso. Pensa nisso durante a semana toda. Seja bondoso. Antes de dormir, tá bom, ora, encomenda o teu espírito ao Senhor, mas quando acordar, seja bondoso. Na sua família, com os seus. Não seja ruim, não. A pior coisa é ouvir uma pessoa dizendo: eu convivo com uma pessoa ruim. É crente, mas é ruim. É ruim. É mau. Não é crente. Não tem como. Então não adianta orar e encomendar o espírito e ser mau. Vai progredindo. Seja bondoso, como a Bíblia diz aqui. Então lembre-se, o julgamento começa pela casa do Senhor, ou seja, as tribulações, os sofrimentos, as dores. Se a gente que serve a Cristo passa por tudo isso, o que dirá o ímpio? O conselho de Pedro: encomendem a sua vida a Deus, a vida de vocês a Deus, e pratiquem o bem também. Que a partir desse sermão, a gente venha crescer mais, cada vez mais, imitando a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso alvo. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja, Pai. E eu acrescento a minha vida também. Nós encomendamos, Senhor Deus, o nosso espírito a Ti, que é o nosso Criador fiel. Tu és fiel, Senhor. A gente encomenda o nosso pobre espírito a Ti.
mas eu sei que o Senhor encomendou o seu Espírito Santo a nós. O Senhor nos deu o teu Espírito. Que o teu Espírito trabalhe de forma extraordinária em nosso coração, ao ponto da gente praticar o bem, Senhor. Da gente ser caridoso, amoroso, bondoso, misericordioso. O que adianta tanto poder, ó Deus, se não tem a prática do bem? Que realmente as coisas importantes estejam em nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, já que o julgamento começa pela tua casa, eu peço as tuas misericórdias. Eu sei que o sofrimento vem e vai. Mas eu peço a Ti a Tua graça para suportar, Senhor. A Tua graça para perseverar, como Cristo perseverou. E foi cambaleando até a cruz, mas perseverou até lá. Como Paulo perseverou, Tiago, Pedro, João perseveraram. Que a gente persevere também. Então nos dê a força do Teu Espírito, Senhor, para que a gente seja peregrino até o final, para que a gente seja perseverante até concluir a jornada. Eu faço essa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, mais bondosos, Senhor. Que eles saiam daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que eles saiam dispostos, Senhor, honrando o Teu nome, para a Tua glória, Senhor. Que a gente já venha praticar essa bondade hoje, no domingo, Senhor. Que o nosso olhar seja um olhar de bondade, Senhor. Que haja arrependimentos de pecado, Senhor, entre nós, ó Deus. Muitos daqui, Senhor, não vão pensar agora em imoralidade, Senhor. Porque às vezes o pecado, ó Deus, é que não estão sendo bons. Não praticam o bem, Senhor. Então que a gente venha chorar e lamentar, Senhor, por não sermos bons. Eu peço o Teu Espírito nesse momento, Senhor, não para levitar, Senhor. Nesse momento eu não peço, Senhor Deus, para ver anjos, ó Deus. Eu peço o Teu Espírito, ó Deus, para ser bondoso como Barnabé, Senhor. Para ser bondoso, Senhor, como Paulo. E eu desejo isso para os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Até mesmo que o nosso abraço transmita bondade. Não permita, Senhor, que a ira e o estresse nos domine ao ponto da gente ser maligno, Senhor. Que o Teu Espírito reine em nós, é o que eu te peço. E que a evidência disso seja a bondade transbordando em nós. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.